como isso caiu no departamento de futebol, todo mundo falou, bom, vamos embora, é isso mesmo, tem que ser, vamos encarar o Vasco. E se isso é o melhor que você entende para o Flamengo nesse momento? O Flamengo não pode jogar esse torneio. O Flamengo tem que escapar desse torneio. Eu acho que o mais razoável é usar a base e alguns jogadores... É claro, você tem ali um grupo de 20 e tantos jogadores. Tem gente que não tem a menor condição de entrar em campo. Alguns jogadores talvez já tenham condições um pouco melhores. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar as últimas informações sobre esse clássico entre Flamengo e Vasco, né? O Mengão vai colocar o time titular, vai ser estreia do time principal em 2026, né? Finalmente aí o Mengão resolveu aí colocar os melhores jogadores em campo. Isso causou ali uma polêmica, porque o planejamento do Flamengo inicial era deixar a molecada ali por pelo menos mais essa rodada contra o Vasco, mas o péssimo desempenho acabou mudando ali o planejamento da diretoria, e é isso que vamos acompanhar a partir de agora, como o Flamengo vai se comportar e o que a imprensa acha, né, dessa mudança de planos, assim por dizer, do Flamengo. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. O link lá do canal do All Sport estará aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Olha, e no Campeonato Carioca, mudança de planos, hein? Flamengo que tinha um planejamento de usar o time sub-20 até a próxima rodada, que vai ser o clássico contra o Fluminense. Então seriam 4 jogos com o time sub-20 e titulares, ou uma boa parte dos titulares, contra o Fluminense. Só que o plano deu errado, porque o sub-20 não ganhou de ninguém, empatou apenas um jogo, está lá em último lugar no campeonato, está meio ameaçado de ter que jogar um rebolo para não ser rebaixado. Não vai ser rebaixado, mas seriam mais jogos ainda. Olha aí a classificação do campeonato. O Flamengo está lá em último lugar, com 1 ponto apenas, 1 empate e 2 derrotas. Ainda tem bastante campeonato pela frente e tal, só que aí o BAP entrou em ação. E aí decidiu, olha, não, o jogo contra o Vasco, vão jogar os titulares. Mauro, como isso caiu no departamento de futebol, todo mundo falou, bom, vamos embora, é isso mesmo, tem que ser, vamos encarar o Vasco. E se isso é o melhor que você entende para o Flamengo nesse momento? Eles não gostaram, não. O que eu ouvi. O departamento de futebol não gostou, nem um pouco, nem um pouco. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte, tá? Eu vou tentar traduzir aqui, sem aspas, tá? Não é que fulano falou, outro disse não. Foi montada uma programação. Essa programação previa os jogadores do Sub-20 fazendo 3 jogos. Quando o jogo Flamengo e Corinthians é marcado para 1º de fevereiro, lembra que esse jogo ficou meio à deriva, Sim. Não tinha data? A partida contra a Portuguesa, que seria dia 31 de janeiro, que já seria com jogadores profissionais, ela foi antecipada para o dia 11. Automaticamente o Flamengo passou a ter, não 3, mas 4 jogos com o Sub-20. Isso aí já piorou. Aí não é culpa de ninguém, aí é questão do calendário, né? Mas foi mantida a programação. Nenhum ajuste foi feito, segue a programação. O Sub-20 foi mal, nos 3 jogos. E tem mais um, porque na verdade eram 3, passou a ser 4, porque esse jogo foi antecipado. E quando foi antecipado para o dia 11, qual era o time que podia colocar em campo? Só tinha esse. Os caras estavam de férias, voltaram dia 12. E voltaram 6 dias antes de completar 30 dias de férias. Os jogadores voltaram antes, é bom frisar isso. A ideia era manter. A ideia do departamento de futebol era manter, era não mexer na programação. Inclusive, havia dentro do futebol do Flamengo gente com o seguinte raciocínio: tudo bem, é ruim cair não são aspas, tá? Estou só traduzindo tal que eu já ouvi. Digamos, caiu para o Torneio da Morte. O que é o Torneio da Morte? Seria o Flamengo e mais 3 times daquela classificação, os piores, né? 5º, 6º de um grupo, 5º, 6º do outro grupo, jogando mata-mata. Hoje seria Sampaio Corrêa, Portuguesa, Maricá e Flamengo, se fosse hoje. Então os 4 jogando ida e volta, torneio quadrangular. O último vai para a 2ª divisão. São 6 jogos. Aumenta o número de jogos. Põe o Sub-20. Se o Sub-20 está perdendo agora, quem garante que não vai perder também nesse torneio e ser rebaixado? Aí criou-se um problema. Não, então põe um profissional. Aí você prejudica os jogos do brasileiro, que vão estar rolando paralelamente até Recopa Sul-Americana, porque você vai pegar, que seja o time reserva, o banco inteiro vai ter que jogar. Aí tem um titular machucado, o reserva imediato vai ter que jogar. Isso já criaria um problema. Ou você vai ter que ficar misturando com a base. Enfim, surgiu esse pepino. Quem criou quem desenvolveu esse planejamento foi o departamento de futebol. Então, na visão do presidente, pelo que eu entendi, ele não me falou isso, tá? Mas pelo que eu entendi, falando com as pessoas, vocês fizeram o planejamento. Se não deu errado, vocês têm que trazer uma solução. Isso aqui não pode ficar assim. E nisso eu acho que ele está certo. O Flamengo não pode jogar esse torneio. O Flamengo tem que escapar desse torneio. Eu acho que o mais razoável é usar a base e alguns jogadores... É claro, você tem ali um grupo de 20 e tantos jogadores.
Tem gente que não tem a menor condição de entrar em campo. Alguns jogadores talvez já tenham condições um pouco melhores. Alguns são caras muito importantes, Jorginho, Arrascaeta, que eu acho que não podem entrar no jogo desse, com tão pouco tempo. Jorginho pela idade, Arrascaeta pelo histórico de lesões. Mas outros jogadores que são mais, digamos, mais saudáveis e mais jovens, talvez possam jogar. Então tem que avaliar a condição de cada um e ver, ó, eu posso contar com esses 6 caras aqui, por exemplo, e mais a base. Você já põe um time mais encorpado. Pode até perder para o Vasco, mas você tem uma chance. Com o sub-20 que venha jogando, a chance de perder para o Vasco até por um placar elástico ela é real. Não adianta tapar o sol com a peneira. E aí tem uma outra questão que envolve, acho que o departamento de futebol. Foi colocado nas mãos do técnico do sub-20, Bruno Pivetti, a missão de comandar o time. Eu acho que o time não foi bem e também houve erros da comissão técnica. Time tentando pressionar alto, tentando propor jogo, não tem condição, gente. Jogando, ele mesmo falava depois do jogo, não, o meu time tem a média de idade de 18 anos. Você está jogando contra times profissionais, de jogadores maduros. O Volta Redonda, que fez 3-0 no Flamengo no sábado, e ainda teve uma expulsão com poucos minutos de jogo, o Flamengo, esse time há pouco tempo, há poucas semanas, estava jogando contra o Novo Horizontino, que goleou o Palmeiras. Estava jogando contra o Coritiba, o Atlético, o Chapecoense e o Remo, que subiram e vão jogar com o Flamengo esse ano no Brasileiro. Estava jogando em Série B, foi rebaixado, mas tá... Então você está falando de um time com jogadores mais maduros, contra garotos de 18 anos. Uma coisa é um garoto ou dois num time de gente grande. A outra é um time só de meninos, com um técnico sem vivência nesse tipo de confronto também, sem experiência, treinando no Flamengo. Então, o time é o sub-20, gente, mas o campeonato é profissional. Então, eu acho que a comissão técnica, Felipe Luiz, o Boto, que é um dirigente com viés técnico, digamos assim, eles tinham que ter participado mais de perto desse trabalho. Até... assim, na minha opinião, assim, determinando até a estratégia. Pivete, você vai trabalhar assim. Esse jogo contra o Bangu, você não pode jogar dessa maneira. Tem que jogar assim, 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 porque eles são assim, 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 assim. Já estudamos o adversário. Tem que ter a participação. O Felipe Luiz, ele pode dar treino profissional e, ao mesmo tempo, poderia coordenar esse trabalho. Não sei se ele o fez. Me parece que não. Me parece que não. Não tenho essa informação. Se fez, errou junto. Porque o Flamengo foi até ingênuo. E até uma pessoa de dentro do clube, conversando essa semana, admitiu. Eu acho que, de fato, a estratégia não foi a melhor. Nos 3 jogos. Gente, o Flamengo ficou tomando contra-ataque, cara. Pô, você está jogando com um time de garotos, você tem que jogar mais cauteloso, organizado, pouco espaço, jogar em transição, velocidade, tentar, de alguma forma, ser competitivo. Não foi, né? E nos 3 jogos, você pega o jogo da Portuguesa, o Alacian, que foi vendido, perdeu 2 gols feitos. Se faz os gols ali, de repente, no primeiro tempo, o jogo poderia ter outro rumo. Gols feitos, esse que ele perdeu. O cara mais experiente daquele time ali, mas um jovem ainda. Quanto ao Bangu, os 2 gols no começo, gols do Bangu de bolas perdidas. Uma, o menino Lucas Vieira perdeu a bola, ficou reclamando uma falta que não houve, que é esse vício do futebol brasileiro. Querem falta toda, o cara não deu, não foi nada. Gol do Bangu. O segundo, o Daniel Salles, lateral direito, foi fazer uma graça na saída de bola, perdeu a bola, gol do Garrincha Etiano com SH, né, 2-0. Aí ficou correndo atrás do resultado. E contra o Volta Redonda, expulsão cedo do Carbone, e o time tomando contra-golpe, exposto demais, tomou 3, teve um gol anulado ainda, poderia ter sido 4. Tipo o Palmeiras ontem, foi um negócio assim, vergonhoso. A diferença é que era um time só com garotos, né? Então, criou essa situação. Eu acho que colocar todo mundo uma temeridade. Mas o que for possível com a base, eu acho que seria uma solução de emergência. Não sabemos ainda quem vai jogar, que a decisão vai ser da comissão técnica, que hoje, pelo menos ontem a informação era essa, avaliaria com mais, digamos, cuidado e mais informações as condições dos jogadores para definir quem é que vai para o jogo contra o Vasco. E o Vasco vai completo, o Vasco poupou os seus titulares no fim de semana, então talvez não tenha um jogador ou outro por alguma razão, mas todo mundo descansou contra o Nova Iguaçu para jogar contra o Flamengo na noite de hoje. O Flamengo tem 1 ponto, o líder tem 4. Uhum. Uma vitória muda tudo, você já sai ali do buraco, já fica ali no bolo, tem que ficar pelo menos em 4º. E aí se você joga a fase de quarta de final, isso fica bem louco. Se você se classifica, né, você faz no máximo 4 jogos para ser campeão. Se você é eliminado, tu tem que fazer obrigatoriamente 6 jogos para não ser rebaixado. Exato. Olha que doideira. É louco. E se você for para ficar em 4º lugar, vai para a quarta de final, aí tem um cruzamento, né? É um jogo único. Semifinal tem 2 jogos, final tem 1 jogo. Se você perde na quarta de final, você está eliminado. Você faz só mais um jogo. Mas aí tem a Taça Rio. Aí não tem rebaixamento, você pode botar o sub-20. Pode perder o jogo, não tem problema nenhum. Taça Rio, não quero Taça Rio. Joga com o sub-20. Então ficar em 4º é fundamental. Essa foi a pauta ontem dessa reunião. E eu acho que o presidente do clube só tem que ir no CT quando tem um pepino ou para dar parabéns, que os caras estão indo muito bem. Eu acho que ontem ele teve que se envolver sim. Teve que se envolver sim. E aí foi uma situação do tipo, olha, o Flamengo, a instituição, o Flamengo não pode passar por isso aqui, cara. Vocês criaram o planejamento.
Confiaram no sub-20, confiaram no técnico, confiaram na comissão técnica do sub-20, representando o profissional. Não deu certo, temos que encontrar uma solução. Eu só acho que colocar todo mundo é uma loucura. Tem que tentar um time mesclado que consiga competir. Porque o time sub-20, tomando por base os 3 jogos, gente, dificilmente não perderia para o Vasco. Agora, a sensação, Danilo, é de... O plano era bom, mas a execução foi ruim, né? Não, totalmente. Exatamente, eu estava pensando nisso, porque é totalmente compreensível o plano, quando você vê se o time voltou dia 12, porque estava jogando com o PSG até o final da temporada. Então, assim, é totalmente compreensível que o Flamengo tenha feito, mas o resultado foi muito ruim. E a gente estava falando agora há pouco sobre as dificuldades do calendário para o Palmeiras, e o 4-0 é um dos limites que você pode ali passar, mesmo com todas as dificuldades. E no caso do Flamengo, jogando com o time sub-20, se tivesse ali, como a fórmula não existe, você ser desclassificado assim, né? Os 4 vão passar de qualquer jeito, então você tem que ficar pelo menos em quarto. Esse é o limite. Ser rebaixado, aliás, jogar o torneio da morte não existe. Ser rebaixado, então, fora de cogitação para mim, não tem como. Segunda coisa que o Mauro falou também, que o departamento de futebol não gostou dessa mudança de planos e tudo mais. Para os jogadores que vão ter que ir lá apagar o incêndio, também é ruim, eles não gostam, eles falam, não, vamos jogar, vamos ajudar a molecada. Como funciona isso? Não gostar não existe, mas não estava nos planos da cabeça do cara, né? O plano era, como o Mauro falou, jogar mais um jogo com sub-20, só no próximo os jogadores começarem a voltar, né? Contra o Fluminense, se eu não me engano. Isso. E isso foi falado para eles, quando eles voltaram a treinar. Vamos treinar, vocês vão jogar dia X, né? Tá. Aí você coloca aquilo na cabeça e você faz um tipo de treinamento sabendo que você pode se entregar totalmente àquele treino, você pode se matar naquele treino, você não vai jogar daqui 3 dias nem a 4 dias. E o jogador, ele começa a fazer o trabalho dele. O futebol é muito psicológico, gente. O futebol... As pessoas talvez não saibam ou não levem em consideração o lado psicológico do futebol, mas ele é muito psicológico. Tudo que você fala para o jogador, né, de planejamento, ele coloca na cabeça daquele jeito que você falou. E ele vai fazer, o que ele tem que fazer, ele vai fazer em cima daquilo que ele sabe que ele vai ter que... qual é o momento que ele vai jogar, quando começa o campeonato, quando eu vou ser usado, e você vai para o treino e trabalha, você não vai se preservar em nenhum momento sabendo que você não vai jogar agora. Aí, de repente, os planos mudam, porque a coisa não deu certo, aí chama todo mundo e fala assim, vocês vão ter que jogar uma semana antes aí. E aí o jogador tem que mudar completamente o planejamento que ele tem na cabeça. Mudar o foco dele, mudar o objetivo dele, mudar tudo, né? Então atrapalha, sim, muito a cabeça dos jogadores que eles estavam preparados para fazer uma determinada coisa. Tem que mudar. No caso de você colocar o sub-20 para disputar, eu acho que a escolha, não tinha outra escolha a fazer. O Flamengo foi um ano intenso, jogou até o final, teve jogo com o PSG, quase no final do ano, enfim. Os jogadores precisavam descansar mesmo pela pressão que teve, ganharam títulos importantes, foram pressionados para ganhar títulos importantes. Os jogadores mesmo se cobram e isso dá desgaste. Aí agora o que eu quero dizer é o seguinte, mas tinha que ter na cabeça da organização, dessa estratégia, que podia acontecer isso. Que é um sub-20 que vai jogar contra profissionais. Não importa se é um sub-20 campeão, não importa se é um sub-20 super talentoso, é sub-20. E você vai jogar com um cara, como o Mauro até destacou, um monte de cobra criada, um monte de cara que já joga, pode não jogar ou nunca ter jogado em grandes times, em grandes campeonatos, mas cara que joga futebol há muito tempo, sabe a malandragem do jogo, sabe a intensidade que tem que colocar, sabe como jogar o jogo, né, profissional. E quando você escolhe fazer a estratégia de colocar o sub-20 para jogar, você tem que ter já na cabeça que pode dar errado. Não poderia ter sido uma surpresa ter dado errado, do jeito que deu. Tinha que ter essa hipótese de ter dado errado. Aí eu coloco um pouco assim, um pouco de soberba na história, não pela escolha do sub-20. Tá aí, né? Eu concordo com o Casagrande, né? Realmente, o Flamengo, acho que eles não calcularam, não era esperado que o Sub-20 sairia tão mal, né?
tendo em vista as expectativas em cima desse time do Flamengo. O Flamengo assim não levou, lembrando que esse ano o Flamengo não levou o time para a Copinha, ou seja, a Copa São Paulo ali de futebol júnior, né, não teve o Flamengo, porque eles se preocuparam totalmente em focar no Campeonato Carioca. Claro, existe a diferença entre uns jovens jogadores e jogadores profissionais, por mais que seja de um time de segunda, terceira divisão, que é o caso ali do Volta Redonda, por exemplo, que caiu, né, para a Série C. Então a gente vê que não foi bom o planejamento, não deu certo, e agora é colocar pelo menos alguns titulares. Será que será um time completo? A gente não sabe. Tem muitas dúvidas ainda para essa escalação no clássico contra o Vasco, né? Mas o que resta comemorar é saber que a gente finalmente vamos ver os melhores jogadores do Mengão em campo em 2026. Daqui a pouco também voltaremos para repercutir mais sobre a escalação do Flamengo, sobre o que esperar. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!